bem-vindos a mais um episódio do Servicast do Off ao Digital. O melhor podcast para aqueles que desejam conhecimento que transformam e edificam. E quem ainda não curtiu o nosso canal no YouTube e no Spotify, convido a curtir e seguir para acompanhar esse episódio e os próximos. Sou Melissa Santana, uma das hosts e criadoras do Servicast. Sou criadora da Academia dos Incomparáveis, onde nós trabalhamos com o processo de construção de posicionamento de marcas e negócios, acompanhando a transformação do digital. Quem tiver interesse aí em saber um pouco mais sobre o meu trabalho, convido a seguir as minhas redes sociais, Melissa W. Santana. E junto comigo, aqui nesse episódio, mais uma vez, o outro host, Thiago Dyer. Boa noite, muito bem-vindos. Muito obrigado. Como a Melissa disse, sou um dos hosts, sou parceiro dela aqui nesse projeto, né? Tenho parceria também junto com o Restaurante Weber's, Barbearia Dyer e Lutz Consórcio. Isso aí. Então bora lá, pessoal. Um prazer conhecer vocês aí, não conhecia, através da Melissa. Quero então apresentar os nossos convidados especiais de hoje. Provavelmente um deles vocês já conhecem, que ele é bem instagramável, o Júnior, mas o nosso protagonista de hoje, ele é o fundador, que é o seu Nelson, que é o pai do Júnior. E é quem iniciou. E a gente vai conversar um pouco sobre essa história, sobre o legado, né, sobre a diferença dos negócios, de como passar de uma geração para outra. E, enfim, conhecer um pouco da história da N Ramos, essa empresa que vem se tornando referência na área de mudanças. Então, bem-vindo seu Nelson, bem-vindo Júnior. Obrigado. E vamos então, seu Nelson, se apresente aí, fale um pouquinho. Pois é, então eu sou Nelson Ramos, né? Há 38 anos na frente da empresa N Ramos Mudanças, né? 38 anos, é uma história, na verdade. Esse moço aqui não era nem nascido, né? Era um projeto. Era um projeto. Então, é o tipo da coisa. Aí ele tem... Por que o Júnior tem um pedigree? Porque, na verdade, ele se criou dentro do caminhão. Tipo isso. Literalmente, né? Dormia dentro do caminhãozinho lá de madeira. Então, é isso aí, essas coisas... E embora não tenha só ele como filho, né? Tem duas meninas também, mas de qualquer maneira ele que praticamente quis abraçar a causa junto. E estamos aí nessa caminhada, quer dizer, ele está o quê? 7, 8 anos, praticamente, lógico, vivenciou a empresa, né? Mas de qualquer maneira junto lá tocando nos últimos 8 anos, então praticamente a empresa, hoje quem toca ele, eu sou digamos assim, o CEO, o conselheiro. É lado a lado. Seu Nelson, mas por que mudanças? Como iniciou? Me conta um pouquinho essa história, esse início lá da N Ramos. A gente iniciou em 1984 como empresa de cargas normais, porque eu já vinha de outra empresa, na qual eu trabalhei de 14 para 15 anos e cheguei no pedestal máximo daquela empresa, né? E de lá, então, naquela época, a gente tinha na área comercial uma clientela muito grande, né? E o pessoal praticamente era muito honesto, digamos assim, se tu abrir eu vou junto, eu vou te levar, vou te entregar a carga para ti e tal, né? E a gente, então, baseado nessa confiança e junto com 3 sócios, abrimos, então, a empresa em Novo Hamburgo, com destino a Santa Cruz do Rio Pardo, Jaú e Franca, fazendo cargas normais, que é a carga para calçados. Nada com mudança. Nada com mudança. E aí, então, esse período... Era uma transportadora, então. Transportadora. E era N Ramos. E era, no caso, transportadora Nardo. Né? Mas só que essa sociedade durou muito pouco tempo, né? E aí abrimos a sociedade, cada sócio levou um quinhão, e a gente tentou a sorte até 89, 90, na época de Collor de Mello, aquelas mudanças de governo, de moeda, vimos que não deu mais, fechamos tudo, dividimos os bens para quem tinha direito, no caso alguns sócios que era remanescente, né? E eu eu fui morar em Jaú para tentar segurar as pontas, né? Lá em São Paulo. Sim. E aí peguei a mudança com os filhos, na época o Júnior era nascido ainda, digamos assim, saquei a viola e vim para Novo Hamburgo tentar o quê?
falei para a mulher, vamos continuar a empresa como mudança. Porque eu fiquei com o CNPJ, dívida e 1 ou 2 caminhões. Mas tinha já feito mudança na vida ou não? Eu tinha, na logo da empresa já era cargas e mudanças. Fazia uma mudança esporádica. Sim, Mas o mudança, foco sim. sempre era as cargas, né? Transporte de mais cargas, forte. né? E aí, como não tinha mais carga, não deu mais para transportar para lá, porque na verdade naquela troca de moeda a coisa ficou insustentável para nós, né? E aí acabamos então aí tocando só mudanças. Lógico, o período foi horrível. Do zero começar um trabalho, né? Aí nós tivemos a sorte ali na Klabin São Leopoldo, uma empresa multinacional, os caras me confiaram um projeto lá que eu trabalhei com eles 8 para 9 anos. Então tinha cargas fechadas, o que sobrava eu pegava ali, sabe? Mas a sorte só acontecia tu estando lá. Isso. Eu Mas aí com isso tu movimentou. Como que foi? Porque a sorte ela sempre nos encontra trabalhando. Exatamente, né? mas aí foi uma espécie de um carro-chefe que me deu me deu um impulso novamente, mas as mudanças, as coisas foram andando, né? Então, lógico, aí se projetou-se, a empresa já era nessa altura, depois disso o Júnior já tinha nascido, enfim, então a empresa foi conhecida como N Ramos Mudanças, né? Porque a gente trocou a razão social. E por que a região aqui no Novo Hamburgo o senhor já era daqui? Eu sempre fui daqui. Ah, tá, tu sempre foi daqui. Eu sou natural de Santo Antônio da Patrulha. Santo Antônio da Patrulha. Sim, é da Rapadura, pra quem não sabe. Da Rapadura. Eu tive um sítio lá. Eu tive um sítio lá. Comprei meu primeiro sítio, foi em Santo Antônio da Patrulha. Conheço bastante aquela região. Terra muito boa, terra de gente seríssima. Eu não conheço um cara de Santo Antônio que seja picareta, tudo gente séria. Mas de qualquer maneira, é o seguinte, de lá eu vim com 13 anos. E aí praticamente eu me considero cidadão burguês. Sim. Com certeza. E como que era na época, nessa época, as mudanças? O que o senhor enxerga, a mudança do mercado, vamos dizer assim, essa evolução do mercado de mudanças da época para hoje, como que o senhor vê essa evolução? Então assim, a mudança da época, as mudanças que nós fazíamos na época, era muito diferente de hoje pelo seguinte, porque cada cidadão que fazia uma mudança levavam tudo, então precisava caminhões grandes e muita mobília, porque o cara levava o gato, o cachorro, o vaso, os armários, tudo que podia levar. Hoje, a mudança que tem, 90% das mudanças, o Júnior sabe disso, que ele frequenta mais a visitação do que eu, 90% das mudanças só levam a parte de decoração, louças, utensílios, calçados, enfim, essas coisas de decorações. Exatamente. A mobília ficam tudo. Então ficou muito facilitado. Tudo sob medida. Né? Exatamente. Porque a gente começa precisa arrancarem os móveis aqui, não faz muito sentido. Vai adaptar, reaproveitar em outro lugar, o custo é quase que comprar um novo. Então deixa e só leva o conteúdo e tenta negociar se for alocado ou se vender a casa, vende os móveis juntos. Só que hoje a exigência do cliente é monstruosa de grande. Hoje não pode ter uma mosca que sujou a tua mesa, ele exige, ele quer um serviço nota 10, um serviço de primeira linha. E para isso, então, aí é onde entra o nosso trabalho de qualidade do pessoal, qualidade material, qualidade no atendimento, qualidade nos caminhões que vão lá para atendê-los. Enfim, a gente hoje tem um trabalho impecável nessa área. Cara, e assim eu vejo que aí tu consegue te valorizar também. Exatamente. Porque tinha aqueles que faziam. Porque tu vem na tua cabeça, quem não entende da área, quem não fez daqui a pouco tantas mudanças, vou dizer que eu nunca fiz. Tu lembra da mudança quando eu fiz a primeira vez, quando eu era criança, veio aquele caminhão, os caras tiravam as coisas. Agora tu vê uma empresa, hoje tu imagina, pô, Maurício Cardoso, os caras fazem a mudança para esse pessoal, um nível, cara, que nem tu comentou, é um cliente que ele, às vezes um vaso dele custa uma fortuna, então ele quer que seja uma empresa que cuide como se fosse dele, né? E aí vocês entram nessa área. Exato, e aí foi onde a gente se especializou ao longo de todos esses anos. Porque daí tu não fica mais vulnerável à alta demanda do frete qualquer, né? Do frete comum, que é só pegar o caminhão, carregar e levar para algum lugar.
a nosso segmento é diferenciação, ou seja, uniforme do pessoal, qualidade das embalagens, uma frota organizada hoje de todos os tamanhos, não somente caminhões grandes. Tipo, cara, tu tá dentro da minha casa. Exatamente. Não é... É o item mais visto, analisado pelos clientes, né? Fator de segurança. E a gente trabalha, tem funcionário com 28 anos de casa, né? Que viveu toda essa... Mas isso é um outro ponto até que eu ia perguntar. Perfeito. Que essa qualidade de serviço hoje que vocês conseguem oferecer, que é um dos diferenciais da empresa, ela também tem a ver com uma equipe, muitas vezes, que está em 28 anos, né? Praticamente desse. Então, a cultura da empresa, ou seja, a cultura interna da empresa, ela é um reflexo, né? Então, a qualidade que vocês têm com o cliente, vocês também trazem para dentro da empresa, que faz com que vocês tenham colaboradores aí com quase 3 décadas, né? E como é isso? Me fala um pouquinho dessa cultura interna. Como é que o senhor vê os colaboradores? Tá, então assim, a gente sempre explica que a nossa empresa é uma empresa de administração totalmente familiar. Tanto é que começou o Nelson, a sua esposa, trabalhou os 3 filhos, enfim. Então a gente vem tocando a vida toda uma família juntos e unidos. São, mais ou menos, hoje? Hoje a empresa? Ou que chegou a ser, enfim. Não, é que a gente fala muito sobre gestão familiar, porque beleza, somos eu e ele que somos da família Ramos e tocamos o negócio. Mas na estrutura administrativa não é familiar. Não é família, mas na operação, por exemplo, tem um pai, o Sival, e 3 filhos. Quase que dá uma equipe completa da mudança. Tem outro pai e filho, o Everson e o Everton, que tem primos, enfim. Então acaba que foram indicações, pessoas que foram gostando da cultura da empresa e foram se qualificando, treinando. A gente formou muitos profissionais, então não é porque é filho do cara, é porque a gente chamou o cara, a gente qualificou o cara e o cara teve condição de permanecer. Então por isso que a gente fala, é uma empresa familiar, porque tem muita relação família. Não da família de vocês, familiares dos próprios colaboradores. E o Júnior explicou um caso, nós temos um motorista lá que trabalha ele e o filho dele, mas o pai dele, por exemplo, o avô desse filho terceiro também trabalhou lá dentro. Rodou o Brasil inteiro por nós. Tem uma rotatividade familiar. E ao que o senhor deve isso? Se o senhor fosse assim, porque hoje... Uma dica. Por que essa pergunta, seu Nelson? Porque hoje uma das grandes dores ou uma das grandes dificuldades dos negócios é manter colaboradores. E vocês veja bem, vocês têm um tipo de negócio que não é fácil ter colaborador, porque é um trabalho braçal. Ao que o senhor deve, ou o que o senhor imagina que seja uma das razões que faz com que essas pessoas permaneçam? Eu acredito que o principal de tudo isso, aí nós temos um colaborador... Vamos chamar o Douglas aqui, não? Aparece aí. Olha aqui, ó, dá oi. Eu só assisti olhando de cantinho. Responde essa pergunta aí. Então, pode ele tá aqui com o microfone. Qual é o tratamento do Nelson e Júnior? Como é que faz aqui? E Bianca, enfim. Ele pode falar bem alto. Com relação aos funcionários. Fala bem alto. O que tu fala, Douglas? Gente, só para esclarecer uma coisa. Muita gente confunde o Douglas com o Júnior. Agora vocês estão vendo que são 2 pessoas diferentes. Deixar bem claro. E o Douglas não é filho do Júnior. Outro dia eu saí com ele. Outro dia eu saí. Do Nelson, né, cara? Hein? Do Nelson. Outro dia eu saí. Tão velho, você né, pessoal? Outro dia eu saí com ele aí fazer umas visitas em algumas empresas. E o cara, que bom ver o teu filho contigo, babá. Bom, eu plantei no peito. Depois a resolve-se em casa, né? Eu brinco, já tava aqui, né? Eu brinco que nas primeiras vezes eu comecei a rebater, né? Eu comentava com o pessoal, não sou filho, agora eu só aceito. Agora aceita, recebe. Aceita o que vier, recebe. Eu só vou indo. Como é que recebe? Mas assim, respondendo a tua pergunta. Olha lá. Eu estou na N Ramos somente há 2 anos, pouquíssimo tempo, assim, comparado a outros empregos que eu já tive, enfim. Mas é a empresa mais diferente da qual eu trabalhei até hoje, assim. No sentido de conectar pessoas, a conexão que isso gerou é fora da realidade, assim, do que as pessoas pensam sobre o segmento de mudança. Eu, antes de trabalhar com isso, eu nem imaginava que existia empresa especializada em mudança. Então, tu vivenciar o dia a dia, entender essa inserção que eles, família, fazem a gente se sentir da própria família, da própria gestão,
É fora da realidade. Mas eu falando parece que eu tô vendendo peixe, mas não é, gente. É o que é. Não, Mas tu isso tá é falando que tu tá sentindo. Exatamente. O que tu vê no dia, É. tu vivencia no dia a dia da empresa. Exato. É isso aí. É isso aí. São pessoas que de extremo valor, extremamente corretas. É uma família muito admirada pela comunidade, por todo mundo que trabalha. Tanto que a gente acabou de falar que 30 anos, para uma pessoa permanecer quase 30 anos em um lugar, ele não pode ser ruim. Não tem como ser ruim. Com certeza. Então, enfim, só quem trabalha lá consegue entender a energia que a gente transmite. Com que a certeza. gente E a gente sente lá sente dentro. isso, né? E depois tem um senso de ajuda, volta e meia lá, seu Nelson, Júnior, tô com situação assim assado, preciso de uma, né? Vamos fazer um... Com certeza, com certeza. Então, a gente sempre abre o leque, abre a mão para tentar auxiliar, para tentar facilitar. E o que eu digo assim, mecanismo. eu vejo muito, me espelho pelo restaurante, por ter 24 anos e ser familiar também. Sim. E a gente acaba tendo funcionários hoje, colaboradores, de 20 e poucos anos também. Perfeito. Então, não é mais na questão do só dinheiro. Eles tu vai passar informações que daqui a pouco muita gente, donos de empresa, não tem o acesso, os colaboradores eles não têm acesso. E lá com nós eles têm acesso como se fosse um irmão. Então tu não é só valor, tu vai às vezes falar com ele, vai passar um conhecimento, uma ideia, uma ajuda, um auxílio, como se fosse uma família, que faz muita diferença. Às vezes as pessoas eles acham que é só o dinheiro, né? Às vezes uma palavra amiga, um carinho, um conselho, uma admiração, né? Isso vale muito mais. E aí as pessoas ficam. E o respeito, né? Que, É, na verdade, sim, a gente trata, na empresa a gente trata todo mundo como Igual. igualdade. Tanto é que nós temos lá um restaurante. Nós temos uma cozinha lá Que eu montada. já almocei. Então. Você sabia? Então, essa eu não sabia. Aliás, a hashtag fica a dica. Quem quiser visitar Ramos, sexta-feira é o dia do churrasquinho. Vão Só vou assim, fechar negócio façam como sexta-feira, eu. só vou fechar Vão negócio lá, sexta. final de sexta de manhã, depois das 10, Tá. e já fiquem pro almoço. E sexta-feira, aí pelas 5h30, 6 horas, rola uma cervejinha. Final de semana. Comemorar a Eu semana. já tô sabendo. Quando da semana dá bom resultado. Né? Então, Mas para complementar ali a resposta, acho que, por exemplo, o pai tem esse jeito, mas, né, mais rude, mais Quem falou isso pro senhor? mais raiz, coisa toda. Quem falou isso? Aqui, ó. Não, mais direto, né, e tal. Mas é um cara aí com baita coração, né, porque meu pai, mas admiro demais. E justamente por ele sempre estender a mão pro funcionário, sempre se colocou no lugar do outro. Então acho que isso já faz com que se segure. Mas junto com isso, eu acho que tem que ter, obviamente, a questão profissional, que as pessoas têm que ter uma conexão com o negócio e entender, para onde esse lugar está indo? Eu pertenço a essa empresa por quê? Para onde eu vou? E através do sonho das pessoas, tu conseguir realizar o sonho da empresa e os teus particulares também. Então, cara, a gente se importa com cada ser humano que está lá, a gente respeita muito o tempo, por exemplo, os caras terminaram o expediente 5 horas da tarde. Não vou deixar o cara até 6 horas da tarde olhando pra parede para esperar para cumprir horário. Vai pra tua casa, toma um chima com a tua mulher, assiste um filme com teu filho, vai pra casa amanhã, exatamente. Então essa questão de administração de tempo das pessoas, a questão de propor desafios para elas evoluírem enquanto ser humano, enquanto profissional, e as coisas todas casadas faz com que os caras estejam... Esse cara era para passar meses, porque estava precisando de emprego naquela ocasião, e acabou gostando do lugar, E não ver vai o sair mais. quanto ele pode se desenvolver, crescer. E tá aí, se Deus quiser, vai ficar 30 anos com a gente. E abrindo portas pra, cara, tu quer crescer aqui, tem oportunidade. É isso aí. Né? É isso aí. Cresce com a gente, né? Tipo assim, esse cara é bom nisso, cara, vamos deixar ele ali. Não. Vem, isso aí. quer crescer, tem lugar. Bora, te qualifica, estuda. Né? É o que eu digo. Eu quero que tu cresça do meu lado, né? Eu tive um colaborador agora que saiu 17 anos. Ele veio pra mim e disse, cara, eu quero montar meu negócio. Pô, tu já montou tanto esse negócio, eu me esperei tanto e eu tô 17 anos aqui, tu me ajudou tanto, mas eu acho que eu preciso também tentar. Imagina eu dizer pra ele que não. É isso aí. Eu digo, irmão, eu quero ser teu cliente. É isso aí. Só me diz quando é que tu vai montar o teu Isso aí, negócio, é que isso eu aí. apoio e que tu precisar de mim, eu tô aqui. Então, assim, cara, um carinho, que Deus livre, não tem. Show de bola. E Júnior, conta pra nós assim, então tu entrou, a empresa, imagina, tu entrou numa empresa dentro de uma gestão raiz, como a gente fala, né? De 30 anos, com funcionários aí há 28 anos. Como foi essa transição? Como é essa transição
de geração, de modelo de gestão também. E como funcionou isso para os funcionários? Fala um pouquinho, porque tu é super jovem, né? Então, a gente tá Eu tô rindo. eles estão rindo que eu tô tentando fazer pergunta séria. Eu vou só abrir um parênteses. Eu só abrir um parênteses aqui. Nesse período, quando o Júnior, né, digamos assim, passou, pai, então eu vou trabalhar contigo. É comigo, pai. Deixa comigo e tal. Aí veio as ideias. Ele trouxe muitas ideias que, a princípio, aí aquela história, um cara raiz, conservador, cheio de badulac e tal, pô, isso aqui serve, isso aqui não serve, lixo, tal. Me deu, para mim foi um choque. Um choque. Para mim foi um troço meio assustador, né? Mas, digo, não, vou dar uma oportunidade para o rapaz, que amanhã depois o Nelson tá aí, ele vai ter que alguém assumir, então deixa ele tocar. E inicialmente, ele sabe disso, nós tivemos umas broncas lá e tal, né? Mas deixei o barco andando, né? E ele foi. E graças a Deus, nossa, o Júnior hoje transformou a empresa. Ô, Júnior, tudo isso eu passei. Então. Tudo. Eu tava rindo porque eu dava a resposta. A gente combinou, é sinceridade, né? Pra o pessoal ver a verdade. Isso é verdade. Não, eles não sabiam, eles vieram pra cá, eles não sabiam o que seria. Não, isso é o contrário, cara. Israel não tem ideia. Não existe o... A gente acaba ficando... O sistema muda muito rápido. Sim. Hoje meu filho tem 1 ano e 8 meses. Cara, a única coisa que eu dizia, não, meu filho não vai fazer isso. Cara, Já era, cara, o mundo muda. As coisas Não, mudam. assim, ó, se o cara voltar atrás, eu sou na época do telex, do fax, do telefone convencional, Claro. não existia celular, essas coisas. Informação. Hoje é Como é que nossa. eram os orçamentos na época, quando assim, como é que eram os orçamentos? Os orçamentos era tudo visita na residência. E aí mas quando fazia era uma mudança ficha. fora da cidade ou fora do estado... Como é que era fazia? Aí era por através de telefone. fax. Por Mas fax, uma coisa assim, né? Tu já fazia fora do estado, cara. Sim. E aí pensa, o caminhão, sei lá, não Querendo sei ou não, onde, o contato era através de uma ligação uma vez por dia. Ou, às vezes, o controle era às vezes muito os caras usavam um pneu, rodava 20 km de carona para ir no orelhão para ligar para a empresa, falar, tô empenhado. Então, era muito complicado. Hoje difícil. é muito mais fácil de tu monitorar todos os passos. Nossa. Mas respondendo a tua pergunta aí, de dizer como foi essa transição, Fala né? um pouquinho dessa transição, porque a gente tem muitas empresas que que também, né, precisam fazer essa transição, e eu acho que a história de vocês pode inspirar e auxiliar. Então, Amém. Amém. Foi difícil, complicado e cheio de peleia. Então, como ele disse, mas muito desafiador e muito legal também. Então, vamos lá. A parte... Tu tinha quantos anos, Júnior, quando tu começou a dizer, se tu disse assim, Ah, agora eu vou começar? Meu pai, isso eu acho muito bom também, né? Hoje em dia, não bota o pessoal a trabalhar cedo e tal, criança. Meu pai com 12 anos me incentivou, garantiu uma mesadinha, vai lá digitar uma fichinha, arrumar depósito e tal, pra ganhar uma mesadinha lá por semana. Sim. Então desde cedo eu já criei noção, assim. mesma coisa. Então com, sei lá, 16, 17, 15, não sei, já tava voando no escritório, voando, né? Naquela condição, aquele conhecimento que tinha. Sim, porque tu Estudando, também queria ter uma verba. Exato. Então fui e voltei algumas vezes, que eu acho que tiro muito chapéu pra ele, é que quando eu via assim que dava muito fio desencapado e não ia andar nós dois administrando, eu, cara, tô indo pra outro lugar, recebi uma oportunidade, vai lá, aprende, Então, sucesso, tu entendeu? trabalhou em outras empresas Sim, também, sim. mas não de mudança. Não. Mesma coisa que eu fiz. Aí fui, peguei uma bagagem, É isso aí, daí ele vinha é isso aí. me trabalhar, né? É isso Pois aí. é, porque tu não volta, precisando de ti lá e tal. Eu voltava, trabalhava um tempo, as coisas não andavam, mas porque eu também tava cru pra fazer processos rodarem. Sim. Aí ia pra outro lugar, pegava experiência, aprendia, né, várias coisas, voltava. Então teve umas 3, 4 idas e vindas. E aí na última, que ele entendeu e eu entendi também a lidar com outros líderes, fatiar projetos, essa xícara vai funcionar melhor aqui, vamos testar? Vamos. O Júnior, acho melhor mais pela esquerda. Beleza, vamos rodar ali, vamos ver como fica. Se enraizou ali, beleza, ninguém mais mexe. Vamos pro copo agora. Então a gente fatiou e foi fazendo. Então, ao mesmo tempo que, beleza, o Júnior veio com um gás, com vontade, com determinação e tal, teve alguém para me mostrar o atalho do campo também. Sim. Então, e agora... o momento certo, freia. Exato. Porque o jogo, cara, eu era de acelerar. Se era pra começar algo, já tava começando agora. Né? Vou te dar. Sabe? E a mãe já, calma, meu filho, isso aí. vamos da mãe. Só que às vezes o calma também demais, Sim. tu se atrasa. Então foi uma conexão, assim, que eu buscando fora conhecimento, foi que nem tu falou agora. Cara, tu começa a entender também o lado deles também. Sim. É. Não, é justamente... Do lado dele. Minha mãe, né? Oh, Me colocando como-
Então, por exemplo, Não entendi. eu aprendi essa questão assim de saber esperar também. Então, hoje em dia fica a dica pro jovem aí, né? O jovem entra na empresa, tá 2 semanas, quer ganhar mais que o patrão, né? Quer ser promovido em 6 meses, quer tudo pra ontem. Então eu entendi o tempo. Eu fui promovido em 6 meses? Me desculpe se vocês não trabalham. Não, 6 meses hoje é um tempo bom, tá? Eu digo 2, 3. Então eu aprendi essa questão de projetos e tal, e entendi também a lidar com, lidei com o chefe A, com o chefe B, com o chefe C. Não vou saber lidar com meu pai, que eu conheço a vida inteira. Então aprendi a gente juntos desenvolver as coisas, e ele sempre fala, não, o Júnior tá tocando. Mas, por exemplo, a gente trocou de pavilhão aí faz uns 2 anos. Eu tava muito inclinado a fechar um negócio, ele falou, cara, muito cuidado, porque nesse pavilhão a gente vai ter que fazer tal investimento, coisa que a gente nem tinha condições de fazer na época. Então, mais uma vez, o atalho do campo. Então, beleza, eu chego com energia, chego com inovação, com novas ideias e tal. Mas tem todo um conhecimento, Exato. uma experiência, né? É isso aí. Então, é uma troca muito massa. Então, tu pega esse desafio, ou, não quero isso aí pra mim, estressar com meu pai, não sei o quê, e vira as costas e vai embora, ou tu abraça teu velhinho, a empresa lá, e faz acontecer. Então, parabéns pra ti também, que eu sei o desafio que tu teve lá. Não, e outra, e analisar com calma. O que tu é bom? Tu é bom nisso? É isso aí. O que eu sou bom? É eu isso sou bom aí. nisso. Vamos se unir? Do que às vezes as pessoas querem o quê? Fazer tudo. Cara, só um minutinho. Tu tem a tua bagagem, tu tem bagagem. Tu também tá vindo com uma bagagem nova, show, vamos se unir. É o que eu falo com meus sócios hoje, somos 3 na Lutz. O que tu é bom? Tu é bom nisso? Acho que é outro... Eu sou bom nisso, foca nisso, foca bom nisso. E junto nós vamos aprendendo junto. Acho que é outro Juntar comentário talentos, que é pertinente. Eu acho que foi um sofrimento pro pai, assim, nos últimos tempos. Qual é o nosso objetivo? Fazer uma empresa que rode bem, faltando qualquer pessoa. Então, o Júnior ficou doente. Deus do livre. Mas a empresa tem que rodar. O Douglas está de folga, a empresa tem que rodar. Claro. E aí o pai tinha esse comportamento centralizador. Eu vou dar uma né? dica. Se por um acaso, quando o Douglas tirar férias, porque o Douglas eu chamo, eu acho que poderia ser fazer uma série do seu Nelson fazendo os... Que já pensou, seu Nelson? O senhor substituir o Douglas uma semana. Boa, eu nos acho stories. que vocês vão Ia dar fazer bom. nos stories. Ô, senhor, não tá funcionando isso aqui? Me ajuda. Vou ter que pegar o 14, tem que pegar o 14. Ele ligando no mato 70 vezes pra aprender dele e ensinar ele. Então, o que eu tô querendo dizer, Fica por o exemplo, desafio. o pai se acostumou por sempre ele participar de todas as decisões e tal, e hoje eu vou na mão do, não, vamos distribuir, o Douglas é especialista nisso, ele resolve aquele setor e pronto, acabou. O pai é de um setor, eu sou de um outro setor, o outro funcionário é de outro setor, e cada um se distribui, todo mundo tem que ter confiança e capacidade no que tá fazendo. Então, acho que foi uma barreirinha aí que ele lutou e é muito massa, né? que o pai tem 72 anos, e segue nessa questão de flexibilização, aprendizado e troca um com o outro. Então, Cumpridor de horário. Cumpridor. É mais ou menos. Mais ou menos. Horário patrão. Vamos dar de assunto. Como é que foi com a equipe de colaboradores receber temos essa situação? Porque assim, é uma equipe que já, né, que também está há anos aí, Aquela e aí equipe tinha mais um didática, modelo cada de filho gestão, mais novo. principalmente os Sim. com mais tempo. Como foi como foi essa mudança com a equipe? Tenso. Tenso. Porque... Mas assim, eu vou dar desculpa. Não, vai lá. Assim, inicialmente, eu tenho certeza absoluta que a maior parte do pessoal sentiu-me revoltado. Bom, estava lá o cabeça branca mandando, daqui a pouco se afastou. Vamos dar uma seguradinha, que já começamos com esse assunto mesmo. Inicialmente, quando o Júnior... o Júnior vai estar assumindo, o Júnior está mandando... Eu sei que criou uma espécie de uma barreira. O pessoal ficou meio chocado. E essa é a verdade única e crua, né? Então, até então, não sabia se o Nelson ia ficar totalmente fora ou se o Nelson estava dentro da empresa. E aí, então, não, gente, a única coisa, sabe, a gente tá junto, o Júnior vai começar, então, a dar as coordenadas, mas de qualquer maneira eu tô junto aí e tal, qualquer coisa, chega no velho aí e tal, que a gente resolve. E como de fato, aquilo foi amenizando, o pessoal foi aceitando, e o Júnior foi metendo a cara e tal, e conversa com um, conversa com o outro, porque ele tem é mais lapidado do que eu, e automaticamente hoje, tem
um relacionamento muito bom com todo mundo. E até mesmo eles não sabiam, né? Pois é. Como é que Não, você porque na ia verdade- adivinhar qual é o teu resultado. porque- Hoje tu mostrou o teu Mas resultado. exatamente, porque na verdade não mudou nada, né? A única coisa é que estava acostumado num ritmo, daqui a Sim, pouco, pô, com certeza. vai chegar o cara aí e vai É mudar isso todo o aí, ritmo. é isso aí. E praticamente. Porque tem muitos filhos que destroem, tem isso outros aí. que constroem. Então, Então, para quem é de fora, precisa do time, né? Exatamente. Praticamente nesse conteúdo, a empresa num todo só ganhou, né? Na verdade, a transição, sempre a mudança, a transição, num primeiro momento, ela gera né, resistência, uma sim. certa resistência. Perfeito. Mas depois trabalhando, mas também porque sempre, eu não sei se vocês tinham muito estruturado ou era algo que fluía naturalmente, seja os pilares da empresa, seja os valores. Eu acho que isso era passado, talvez não de uma forma, não era aquela folhinha na parede, né? Mas isso era passado no dia a dia. Sim. Sim, com certeza, né? Então era muito digamos assim, na confiança da pessoa, né? Pô, o seu Nelson manda, desmanda, faz, acontece, empresta, dá, libera, enfim. Então era muito disso, né? E aí já não sabiam o Júnior, totalmente novo, com outro tipo de pensamento, outro tipo Com processos. de cabeça, como vai ser o processo. Não, aí automaticamente ele também chegou, digamos assim, chegando, né? Deu algumas mudanças e mudou muito, com certeza mudou muito, principalmente a parte, hoje a parte comercial, temos aí uma gurizada muito boa lá. Aquilo que ela acabou de falar, independente de nós estarmos ou não, A coisa funciona, a empresa tem que funcionar. Mas, por exemplo, lá antigamente, o uniforme, por exemplo, só tu usar um guarda-pó já era uniforme de empresa, né? Então o pessoal poderia trabalhar com os pés o que se tiver à vontade, um tênis, uma sandália, um chinelo, o que quisesse. Aí chega o maluco lá e combina que então a partir de tal data se usa um sapato de segurança. Depois do sapato de segurança se usa uma bermuda com o logotipo da empresa. Depois do guarda-pó, do colete, vai para uma camiseta. Hoje em dia, meu amigo, tudo. Sapato, meia, até meia. E eu digo assim, acho que o mercado pediu isso também. Claro. Hoje tu tá bem uniformizado, é o básico. Tem meia, Ó, N Ramos, isso. gente do céu, não, olha. Então, é tudo completo. Mas, A mídia. mas antigamente, pô, mais confortável é trabalhar de chinelo de dedo. Não dá. Não O nível tem. de cliente que está passando a atender não aceita mais isso. E até risco de segurança, né? Exato, Nossa, exato. coisa, com certeza. Então, pensa que tudo, uma mudança de horário, uma mudança de um controle de qualquer coisa. Enfim, tudo foi motivo de trava. Depois de um bom tempo, as pessoas foram entendendo que, eu usando o uniforme, o pessoal de um prédio me recebe melhor, porque os caras sentem mais confiança em mim. O cliente trata melhor a nossa equipe. Daí eles iam vendo o retorno. E aí a gente também entendeu, eu apresento o negócio, mas mostro já o retorno que eles vão ter fazendo isso. E aí é tempo de esperar para colher aquele retorno que foi proposto inicialmente. E aí, cara, foi indo. E os próprios colaboradores, eles começam a enxergar que a empresa, ela está se estruturando, ela está trazendo essa qualidade e eles são parte disso. Exato. Então também é um processo. E eles né? trazem ideias também. Mas hoje, Claro. hoje também aquilo que o Júnior acabou de falar, hoje tem condomínios, tem prédios que exigem. Antes de mandar um caminhão para lá, olha, eu quero um cadastro de cada funcionário. CPF, RG, uniforme, enfim, essa coisa toda. Enquanto são empresas, ainda mais, né? Registro de comprovante que o funcionário é vinculado à E empresa. eu vejo assim, imagina vocês vendo os concorrentes, querendo ou não, a gente acaba, porque vocês assim, vão num prédio, tu tá vendo a mudança, vocês estão fazendo uma, tá vendo outra. Sim. A diferença do padrão de Total. porque tu evoluiu muito, porque Eu tem gente acho que não evoluiu. assustador. Aí tu percebe, tipo, nossa, como é que eu era assim? A gente usa muito uma frase hoje em dia, né? O jeito de mudar mudou, né? E justamente porque a gente pegou isso. Quando a gente estava numa roda de amigos recém-conhecidos, né? Num churrasco lá, num time de futebol de Porta Verde que entrou. Aí o cara falava, eu trabalho com investimento, eu sou advogado, eu sou não sei o que, eu só falava, eu trabalho com mudança. Daí foi aquele silêncio, tipo, legal, acho que esse cara imaginou eu carregando um piano. Beleza, carrega o piano, meu time sabe que eu não me arrego pra si, pronto. Mas depois que eles passam a conhecer a empresa, entender as conexões que a gente faz, o que a gente entrega pro nosso cliente, que a gente não vende frete,
A gente vende projeto bem pensado, desde o menor item que tem dentro da tua casa até o móvel mais sofisticado. Então acaba que o nosso objetivo de empresa se tornou ressignificar o nosso segmento. Então para ti, independendo do que tu faz, uma pintura, não precisa ser somente uma pintura na parede. Tu pode entregar trabalhos específicos e lares impecáveis. Então vai muito do que tu faz, a postura que tu tem perante o serviço que tu executa. E como tu te vende, né? Exatamente, como tu te vende. A estrutura, o uniforme, a postura, caráter, um cheiro, né? E isso tudo tu agrega valor. Porque dentro da minha casa eu quero um cara assim. Como é que tu já quer sabe quem que vai contratar para mudança, então, né? Sem dúvida. Como é que tu quer uma pessoa dentro da tua casa? Aí tu vai ver, tu quer aquele cara de 10 pila. Isso a gente prega com... E não é porque é o contexto. Isso a gente prega diversas reuniões com o nosso pessoal, né? De tempos em tempos a gente sempre tem que lembrar algumas coisas. A gente só fala pra galera, pessoal, tu vai fechar uma caixa com qualquer coisa, com roupa, com livro, com louça, se fosse pra ti dentro da tua casa, como tu gostaria de receber aquela caixa? As coisas bagunçadas, jogar de qualquer jeito, ou tudo organizadinho, bonitinho, protegido e tal? Nossa. O cara já passa a se colocar facilmente no lugar do cliente. Aí o cliente vira teu vendedor. Pronto. Porque, cara, tu vai fazer questão de falar para as pessoas. É isso aí. Agora tu pega uma coisa de qualquer jeito. E hoje em dia o nosso negócio é movido a isso. A cliente que leva o teu nome adiante e por parceiros de trabalho que conhecem, gostam. E por que as pessoas se vinculam hoje à empresa? É muito massa. Não é, eu conheci hoje os negócios que tu atua, vou estar tendo obrigação de te mandar cliente ou contar. Não, uma dica que a gente teve aqui hoje já serviu para tu aplicar no teu negócio e o contrário também. E falou em mudança, vai lembrar de mim, tu falou em restaurante, barbearia, consórcio, vai lembrar de ti. E essa conexão já foi feita hoje. Com certeza, empresa séria. É isso aí. Conexões. É isso aí. E como é que são os planos aí dos próximos são 38 vastos. anos? Pois é, para os próximos 38 anos, aí os projetos mais do Júnior, porque eu não sei se eu vou estar aí, né? Vai estar. Mas, Vai tá. mas é bem promissor, embora a gente com essas mudanças de governo, o cara fica até meio restrito, digamos assim, tem que repensar, né, Sim. que fazer e como fazer. Mas mesmo nesses 2 anos de pandemia, que também a gente passou por um processo muito delicado, até eu comentei antes, né? A gente... Como é que foi vocês durante a Foi esse pandemia? choque de... Vocês não conseguiram, né? Não havia mudanças. Como é que funciona isso? Havia. A gente se sente até mal de dizer que para nós as pessoas iam pra praia. A função, o nosso segmento de mudança rodou super bem. Porque o que acontece? Empresas, tem muita gente que fez muito dinheiro. Então o cara ou pega o lenço para chorar ou vende o lenço para quem está precisando. Então teve muita gente que revolucionou o negócio, foi para um espaço maior. Tem um cara, por exemplo, que, não sei se pode citar nome, mas vende fitas. O que aconteceu? Comprou online, boom, estourou. O que aconteceu? Compra de fitas, boom, estourou. O que o cara fez? Ampliou pra caramba o negócio. E foi uma mudança que, sei lá, deu 4, 5 dias. Força de gente, caminhões, etc. É que vocês pegam o extremo, né? Exato. O cara que tá caindo tem que ir para algum lugar. O cara que tá subindo tem que ir para outro lugar. Pronto. Então, a gente que em apartamento, quero casa. Teve mudança de tudo quanto é jeito. Vou Então, pra praia. A gente trabalhou muito na pandemia. Teve caso assim também, assim como teve essas situações que o cara cresceu, foi para uma fábrica com espaço maior, teve muita gente que tinha um espaço grande, diminuiu, ou até foram atender por casa, fechou o estabelecimento e aí gerou 2, 3 mudancinhas de um ambiente só, porque cada um levou parte. Então, tudo isso aqui são serviços que a gente, não só nós, outros fizeram também. Então, mesmo pandemia para nós foi bem movimentado. Né? E aí também, questão de estrutura de empresa, né? A gente estava já num depósito que era 1/4 do que a gente está hoje. E aí a gente já estava entupido, assim, de caminhão, estava indo num estacionamento adicional e o depósito cheio. Quantos caminhões tem hoje? Hoje a gente tem 7 caminhões. 7 caminhões. 7 caminhões. São poucos, mas dá bastante, cara. Para mudança... Eu imaginava 2, 3. Não, 7 caminhões bons. Aí eu falei pro meu pai, agora é o momento de a gente ir para um espaço maior, vai ter muita gente entregando o prédio, vai ser um bom momento para negociar um bom aluguel. E, será, cara? Nosso segmento não vai parar, vai ter mudança pra caramba, vamos atrás disso. A gente começou a rodar, aí a gente viu aquele prédio que, não, esse aí não, vou para outra caminhada. A gente encontrou um espaço, a gente, agora tem espaço aí para 5 anos pra frente, né?
Deu um ano, pum, a gente pegou o prédio do lado agora porque lotou. Sério, cara. Então, é a questão, voltando ao governo nenhum nunca nos representou e assim seguirá, a gente tem que fazer a nossa caminhada. Então, focar sobre no que tá planos, nas nossas mãos, né? mudança, qualificar cada vez mais, guarda-móveis, a gente recém pegou esse pavilhão, então tem muito espaço. O cliente precisa de guarda-móveis, por favor, nos contate. Isso é interessante. bacana, Isso é cara. interessante. Muito Júnior. O bacana. pessoal que essa vai ideia. reformar, o cara que mudou de país, entregou o apartamento, deixa lá, entende que movimento de vida que vai porque ter. aí vocês atendem o cliente como um todo, além da mudança, É isso, vocês é isso. também têm todo um espaço de guarda-móveis. E tem né? aquela situação assim. Ele não ficou pronto, às vezes alguma coisa tem que É, entregar precisa o de outro. tempo, né? Cara, isso tem de tudo. Acontece muito assim, ó, de repente, por exemplo, o cliente vendeu o imóvel aqui e tal, né? O mês estava de aluguel e traindo para outro estado. Mas tem que desocupar aquela casa ou vender aquela casa, enfim. Recolhemos aquela mudança, deixamos ali 15 ou 20 dias até ele conseguir um outro imóvel e aí nos ligou, combinamos dia e hora e entregamos a mudança. Sim. Lá, o Santa Catarina, o Paraná, o São Paulo, enfim. Isso E aí. é dentro do Brasil só ou vocês fazem América? Só dentro do Brasil. Só dentro do Brasil. Dentro do Brasil. Mas voltamos, daqui a pouco mudanças internacionais, tem gente que nos liga pedindo. Sério? E a gente só tem autorização e também estrutura e organização sim, só sim. para atuar dentro do Brasil. Então, mudança internacional, daqui a pouco, o braço de transporte é gigante. O Brasil é um país É completamente continental, ferroviarista. é. Então, outros segmentos de transporte, cara, tem muita opção. No momento a gente está estruturando, 100%, mudança de guarda-móveis. Deixar um reloginho. Perfeito, tá rodando. Eu não preciso estar aqui, eu 100%. posso ir pra fora estudar o mercado. Vamos olhar para outra coisa. É isso aí. Então Nós temos feito, não é coisa do dia a dia, né? Mas temos feito mudanças que vão para fora do país. A gente faz toda a parte de embalagem, encaixotamento e embalagem. Tem situações que botamos dentro do container, né? E aí automaticamente cabe. De lá, Cara, sai. tu vê como de um negócio tu faz quantos negócios. Ah, Às vezes o cara exatamente. quer, eu vou montar talvez um outro. Não, só um minutinho, deixa eu ver o meu negócio. Exato. Tu Quanta consegue coisa eu atender consigo. o cliente Pô, abro nas o meu diferentes espaço, eu alugo o necessidades. espaço. Eu posso ajustar a questão de montar para as pessoas enviar, né? Embalar para enviar. Posso fazer a mudança, Posso o negócio de vocês querendo. Eu nunca tinha pensado. E, cara, mudança eu tinha só carrega e descarrega. Daí vai muito da percepção que tem, né? É. Aí, mais uma vez, o que segura funcionários, né? O Douglas me perguntou esses dias, cara, o que tu visualiza pra mim dentro da N Ramos? Falei, meu camarada, quem responde isso é tu. Tu tem que entender o que tu visualiza pra N Ramos, pra gente poder agregar, juntos construir alguma coisa. Pra construir Então algo. tu tá vendo que é uma empresa que, tá com os braços abertos, com o olhar, né, pra tudo e disposto pra, né, o que fazer sentido, né? E olha só, bom, eu trabalho com branding, né? Então, pra mim, essa questão de posicionamento, de conexões, de visão assim, vale para todos os modelos de negócio. E eu queria falar um pouquinho sobre, que eu já sei, eu já fiquei sabendo, mas eu quero falar um pouquinho sobre essas conexões que vocês fazem. Porque olha só, vocês começaram com mudança, fazem as mudanças, já tem guarda-móveis, mas vocês também criam, que outras parcerias, que outros serviços ou que outras informações vocês entregam para os clientes? Boa, excelente pergunta. Eu acho que hoje o profissional que se destaca no mercado é aquele que soluciona. Isso. Então, muitos amigos meus, cara, qualquer coisa, entre aspas, eu tenho uma indicação, não sei o que, tem, pum. Tu conhece? Não conheço, mas sei quem vai me responder. Contato a pessoa, pega a resposta, pum, lança. Então acaba que se torna uma referência de soluções. Então, se a tua empresa é referência de soluções, a probabilidade do cliente se encantar pelo teu negócio. O cliente ele fica contigo. Exatamente. Então, cara, a gente tem parceria com arquiteto, personal organizer, corretor de imóveis. Ixi, a lista vai Olha, longe. que legal. E aí foi esse ano, a gente fez o nosso primeiro evento, onde a gente trouxe uns palestrantes num gabarito violento, num local cedido por um parceiro, tudo a custo zero. Os palestrantes a custo zero, espaço a custo zero. Aí entrou uma empresa que cedeu um banner lá para o pessoal tirar fotos na entrada a custo zero. Um camarada meu que tem produtos, Gulac, sou Ou fã, seja, tudo aconselho, parceria. consumam, qualidade de vida, cedeu o coffee. E aí, cara, por quê? Porque eles veem credibilidade em Ramos, sabiam que as pessoas que estariam no evento seriam possíveis pessoas que consumiriam os produtos, pessoas que poderiam utilizar os serviços das pessoas que estavam participando. E aí a gente fez uma fusão de empresas. Cara,
de tudo quanto é segmento Olha aí. e todo mundo saiu extremamente feliz. Teve empresa que nos chamou depois do evento para dizer, Juninho, como é que tu não lembrou de mim? Na próxima aí tu me chama que eu faço questão de estar junto. Ou seja, ano que vem vai ter de novo e a gente já tem empresas que vão Cara, tu falou realizar uma essa coisa muito assim, ó. N Ramos está... Tu tá entendendo? Tipo assim, eu cresci muito assim. O Thiago Weber está... Ah, não, então vamos... Tu tá entendendo? Tipo, antes de saber... Sim, o fulano... Não, então vamos... Porque se tu tá, é porque vai ser sério. É isso aí. Tu não entra porque, né? Ah, não, só por fazer. Não. Se eu vou fazer o meu melhor. E vai ser algo honesto, transparente. Aí as pessoas, não, quanto é que é? Tá junto, tamo junto. Vou apoiar, vou divulgar. Isso eu acho que é muito bacana. Né? Então, me fala um pouquinho mais dessas conexões que vocês têm com outros profissionais que agregam esse ambiente de vocês, porque o cliente de vocês, ele vai precisar de mudança, mas ele provavelmente está tendo um arquiteto, ou ele precisa que já organize, olha só, então eu contrato a N Ramos, além de fazer a mudança, vir aqui em caixota, com qualidade, entrega, e eles junto têm uma parceria com profissionais que vão organizar, desfazer toda a minha mudança e fazer. Exato. Cara, até montar. É essa entrega completa, né? Exato. E aí começa esse diferencial de empresa. A montagem nós temos. Vocês fazem a montagem de tudo. A montagem de tudo. sim, mas a organização, por exemplo, das roupas, isso né? não. Isso não, né? Que nós desmontarmos na tua casa, Tá, nós sim. vamos montar um novo endereço. Desde lustre, tudo. Tudo! Eu já usei eles, Cara, sensacional. chegou ao ponto de, por exemplo, dia desses a gente atendeu Porque isso o cara fica naquela perdida. É Né? Carregar os sensacional. móveis. Você tem falando das organize, que é uma... Sim. É. A gente chegou ao ponto de, por exemplo, uma senhorinha que, sei lá, tinha alguma coisa de vinculada à questão de gás. O Lucas foi lá numa loja, comprou o botijão de gás, entregou pra senhorinha, depois ela fez o reembolso pra, tipo, resolver aquela questão básica, Porque mas ela o tinha gás. um problema. Simplesmente Resolver. É isso aí. Então a gente indica, tem um problema elétrico, a gente indica tal pessoa, mármore, a gente não retira, mas a gente tem quem faz. Então, beleza, não Olha, existe. você tem uma Isso eu não rede de faço. conexões de profissionais que O somam. ar-condicionado split, nós só transportamos, mas indicamos alguém que Exato. retira Olha e alguém isso. que instala. E esse cara vai te Lógico. indicar em todas as mudanças. Cara, Então o negócio é não criar entrave, é criar soluções, apresentar soluções, disposição pro teu cliente que ele vai te contratar. né? Porque, cara, muitas vezes tu contrata um profissional e vai isso aqui, não sei, cara. Não, cara, Quer o outro? cara ajuda, É, cara. isso aí, quer solução. Nós fizemos alguma coisa de içamento por corda. De forma manual, em É. prédio de até 5 Até andares. 5 andares. E o que a gente não faz, tem uma empresa Parceiro especialista que que faz. some disso. Que a gente indica e ele volta e meia tem mudanças, Ah. indica a gente. Então é uma Olha corrente. isso. Então o leque de E conexões isso hoje tem é... muito valor, né? E aí também, principalmente personal organizer, o evento criado inicialmente foi direcionado principalmente para público. personal organizer. Então a gente viu, não é só personal organizer que está vinculado à empresa, é uma série de profissionais. E aí a gente foi engrossando o caldo. Então o público foi aumentando. Arquitetos, né? Quem mais, Onde é que por foi esse exemplo? evento? De tudo. Foi. Advogado, contador, no auditório da Exatos, uma empresa de Santa Velha, referência Sim, do segmento. contabilidade, né? Exatamente, cederam espaço lá, agradecemos mais uma vez eles pela gentileza. Legal. Foi um evento sensacional. Então, convida... Network, né? Exato, convida um corretor de imóveis para ir à tua empresa tomar um café e o cara vê questões de funcionamento da tua empresa que ele pode botar para rodar dentro do negócio dele. Então a troca aqui é informação e não só cliente. Então hoje, nossa, a gente tem muito parceiro de trabalho, graças a Deus. Hoje, Marcelinho da Sou, obrigado, cara, foi levar uma palestra para nosso time sobre a experiência do cliente. A gente tem o Douglas, né, nosso recente CX aí, que a gente foi acomodando ele. O que é CX? CX é Customer Experience. Customer Experience. É, Então, experiência do cliente. O que o Douglas é? Essa não. CX, vamos lá. Douglas é um faz tudo. Boa, antiga. Faz tudo. Então, ele fez a experiência do cliente. Vocês viram a diferença de geração, né? São o Douglas faz tudo. Isso aí. Ele é um Resolve, Douglas. Customer Mas é Experience. um cara. Agora vocês me entendem, porque esse nome bonito significa para cuidar do atendimento de vocês. Porque É, vocês têm olha. uma excelente experiência ao É mudar isso com a aí. gente. Não, mas ele é um cara muito correto, muito honesto e muito trabalhador. Eu acredito. Então é um cara. Senão não estaria Por isso que- senão não estaria lá, né? Por isso tá aqui hoje. Né? Então, aqui, ó. a gente viu que na nossa experiência do cliente ali, existiam várias lacunas que a gente tinha que melhorar, né? A gente deixava, às vezes, ele sem um suporte, não sem informação, mas que poderia melhorar muito.
E aí hoje veio, apresentou para o nosso time, já tem reunião marcada sexta-feira para a gente revisar tudo, incrementar e melhorar a experiência do cliente que vai utilizar N Ramos Mudanças. Olha aí, então é isso aí. Sigam lá, @N Ramos Mudanças, por favor. Com certeza a gente compra. Cara, Mas olha só, valeu, isso aqui agora que eu queria falar um pouquinho mais, Júnior. Né? A jornada de experiências do cliente. Sim. Porque muitas empresas não têm a visão ou a noção da importância de ter esse olhar, de construir isso. Porque olha só, nós começamos a falar de mudança, né? Sim. Aí já trouxemos assim, mas não são só mudança. Tudo que nós desmontamos, nós montamos. E tudo aquilo que nós não conseguimos entregar, nós temos o telefone de quem faz. A gente indica um parceiro. Perfeito. E aí esse olhar sobre essas lacunas cria um ecossistema de relacionamentos que fazem parte da... Isso é branding, né? Isso faz parte da entrega. É um conforto. Cara, eu me senti confortável fazer uma mudança com vocês. Tu tá entendendo? Tipo assim, eu não tô perdido. Porque, cara, tu tá fazendo uma mudança, não importa se ela é boa ou ruim. Tu tá perdido. Não, e aí tá. Quem é que gosta de fazer uma mudança? Por mais que a mudança pra melhor, ela é boa. Cara, tu tá lembrando o quê? Trabalho, né? desconforto. Pô, tu não poder largar na mão da empresa. Porque hoje, meu tempo, ele custa caro. Se eu tô produzindo no meu negócio, eu tô ganhando dinheiro. Agora imagina eu parado, procurando um cara pra isso, um cara pra aquilo, preocupado com, cara, quanto dinheiro? Eu tô perdendo dinheiro, não sei se eu vou achar as pessoas certas. Agora, eu prefiro pagar um pouco mais, mas, cara, resolve. É isso aí. Eu quero estar no meu trabalho aqui, ó, quietinho, trabalhando. É com vocês, responsabilidade e outra. O principal, eu sei que tem garantia. É isso aí. Porque, cara, vai contratar um cara simples. Nada contra quem é simples, porque todo mundo merece crescer. Sim. Mas se tu já tá num patamar assim, sem querer ele quebrou um negócio, como é que tu vai cobrar a pessoa? Vocês têm, querendo ou não, uma empresa para um respaldo para isso. É isso. Então tem lixos para todos. É isso aí. Tem lixo para todo mundo. E vocês vendem o lixo top. Lixo alto. Historicamente, mudança já é associada a momento de dor de cabeça, Isso. estresse. É que nem dentista, né, gente? Mudança é que nem dentista, né? Então, precisa, é bom. Precisa. Então, aí a gente veio nessa pegada. A gente tem que transformar isso num momento feliz, um momento alegre, uma coisa positiva para as pessoas. Fazer essa E a gente foi melhorando, cuidando dessa experiência do cliente. Então, justamente, o cara, porque mudança é estresse e tal. Então a gente se dedica, elabora um projeto organizado, explica também tudo que a gente não entrega, como por exemplo, a abertura de caixas e reposição dos armários. Cara, é uma função. Então tem o time das Personalized Organizer, que a gente tem várias parceiras pelo país inteiro, que a gente pode indicar. Cota com fulano, não tem link nenhum com o nosso trabalho, mas deixa, vocês indicam. Deixa uma experiência completa. A gente faz o trabalho pesado de encaixotar, embalar, desmontar, transportar e tal, e esse requinte do abrir caixas, organizar e tu nem sentir a troca do endereço, vira uma maravilha. Tem gente, eu não imaginava. Mas tem gente assim. Baita segmento. Tem gente que a gente faz a mudança, esse pessoal dessas equipes de organização, eles organizam tudo e o pessoal não paga nada. Vai viajar. Então pronto, então chega, troço. A casa tá pronta. Sai da rua A, chega na rua B e não mudou nada. Aí mudando com a gente, justamente, o cara faz uma mala de mão ali com documento, joia, carregador, pertences mais particulares de maior valor, para não ter vínculo com o nosso pessoal. Você já faz questão por um conforto da empresa e do cliente. E aí o resto, roupa, louça, móveis, tudo nas nossas mãos. É isso aí. Muito legal. Outra coisa assim, por exemplo, que a gente usa muito lá, que em épocas passadas, você pegava as roupas de cabide, estava em caixas, né? Hoje tem esses cabideirinhos, é um mini armário, um mini roupeirinho, né? Então tira do roupeiro, coloca ali. As próprias estruturas e caixas também tiveram nessa melhoria. Nossa, as caixas hoje, nós no caso, não vou dizer que todo mundo usa, né? Mas a gente tem um padrão de caixas bem, digamos assim, muito profissional, né? Elas são duplas, né? Onde tu pode empilhar em 6, 7 caixas, uma em cima da outra, pode botar qualquer tipo de cristal, não tem problema de quebra. Tem tudo isso também. Então é muito resistente, né? E antigamente se usava as caixinhas de mercado. Pega um, pega no outro, pega emprestado. E cara, daí por exemplo, caixas, tu compra em qualquer lugar, o concorrente pode copiar. A gente lançou umas caixas de televisão que a gente criou para o cliente ter ainda mais seguro, porque a gente embalava em plástico bolha, papelão do lado, cobertor.
a gente, vamos levar ainda mais segurança para o cliente. A gente criou uma caixa específica para televisão, cabideiros, para sopas de cabide, e a gente mostra tudo, ou seja, qualquer concorrente pode copiar absolutamente tudo que a gente faz. Mas onde não mora a entrega. nossa diferença? A inteligência logística de criar o melhor plano, a conduta do pessoal em cuidar não somente do que está transportando, mas do imóvel de saída, do imóvel de chegada. E o amor à camisa, tu fazer o negócio muito bem feito, então a cultura, as pessoas, a dinâmica do dia a dia né, Júnior? é o que muda. Então, claro, tem muita empresa que dá de laço na gente no sentido de organização, e isso é muito bom, porque tu pode ver que pode fazer muito mais. Com certeza. Modelar, né? Cara, eu digo assim, que bom, porque tu vai evoluir. Porque imagina se você chegasse ao teto. Cara, pra te dar o próximo passo é difícil. É isso aí. Então, cara, é bacana poder se espelhar também e, cara, olha, a gente vai chegar lá, a gente tem uma meta, tem um objetivo, e o cara vai crescer. Esse assunto eu queria abordar. Em épocas passadas, eu vou citar assim, digamos, de 20 anos atrás, quem sabe 25, todas as grandes empresas que tinham no mercado em Porto Alegre vinham fazer as mudanças aqui na nossa região. E eu imaginava um dia, quem sabe, a gente Ir pra lá. beliscar lá em Porto Alegre. Hoje o Júnior pode dizer, hoje nós estamos todo dia 2 ou 3 caminhões dentro de Porto Alegre. Né? Olha aí. Quer dizer, Cara, eu as fico muito coisas- feliz, por exemplo, essa questão. Esses dias eu estava falando com um camarada meu, e ele estava chateado, né, que uma empresa no mesmo segmento dele estava querendo puxar um funcionário dele para essa empresa e tal. E eu acho o contrário, assim, uma empresa que é referência nacional no nosso segmento, tentou levar 1, 2 já do nosso time, e os caras, eu falei, não, cara, se a proposta do pessoal for boa, tu curtir a empresa, vai, é um desafio novo. Mas ele foi lá, conheceu e preferiu ficar. Então os caras são referência nacional querendo levar meu time, é porque eu tô incomodando. Os guris estão indo bem, né? Voltamos agora nos guri da N Ramos. Eu quero saber se tem guria lá também, porque eu acho que tem guria também, né? Tem. Ah, mas guria hoje não tem mais. Tem, a dona Roseli, né? Ah, mas é uma senhora na cozinha, né? Mas, tem uma guria lá. Tem a Bianca, né? Que é a minha mulher que tá lá de Que faz, supervisor, dá uma olhada faz uma gestão da cozinha lá, junto, que a gente mudou recente, né? A senhora que faz o almoço lá para a gurizada. Então a minha mulher tá dando uma assessorada, Boa, né? legal. Então, as duas moças que estão lá, né? Seu Nelson, nesses 38 anos aqui, fala pra gente o maior desafio, a maior dificuldade que o senhor teve, assim, um momento que foi um grande desafio na empresa. Pois é, o momento, um grande desafio. Eu acho que o momento mesmo que a gente, que para mim foi um desafio, que até um dia eu falei para a Bianca, que é minha mulher, que quando nós fechamos tudo, acertamos lá Franca, Jaú, nós tínhamos em Birigui também, né? E voltamos para Novo Hamburgo com a mudança e o que sobrou dentro de um caminhão, né? Veio o caminhão na frente e eu atrás de um carro, né? Com a molecada, aí atrás eram 2 meninas que não estavam ainda nessa andança. Estava no projeto, Tava só. no projeto. E um sim. caminhão. E um caminhão. Então, que eu cheguei em Novo Hamburgo, que daí continua, né? Nós éramos ali na 3 de outubro, eu falei para ela, olha, então a gente vai continuar a empresa, porque eu tinha um CNPJ, eu fiquei com o CNPJ e a dívida. Nós vamos mexer com mudança. Mas tu é louco, calma. Porque nós zeramos. Não tinha, porque imagina, tu tá transportando cargas e um belo dia tu vai parar com tudo e agora tu zerou, né? Aí não tem mais. Não, com dívida. Com dívida. Então, foi um momento muito difícil. Passamos, naquela época, tinha uma inflação galopante aí. Nós chegamos, isso aí, vocês que são mais jovens, devem ter visto falar, nós tínhamos inflação, o dinheiro valia de manhã um valor e de tarde era outro. Nossa. Então, para mim, foi muito difícil. Pagar juros, o cobrador batendo a porta, enfim, e vamos driblando aqui, driblando ali, vendi alguma coisa que eu tinha para poder manter a empresa, né? Eu tinha um terreno, mais alguma coisa aí, vendi para injetar na empresa. E sobrevivemos, aí como eu falei antes, né? Aí lá pelas tantas conseguimos abraçar a causa da Clabin, que para nós deu digamos assim, um empurrão muito grande, passou a ser nosso carro-chefe por 8 ou 9 anos, Olha aí. e aí a gente sobreviveu, respirou e
e o barco andou novamente. Na Né? verdade, estabilidade não existe, né? E como todo empreendedor, saber lidar, porque o senhor, na verdade, sempre enfrentou os problemas. Sempre, a vida toda. Não voltou para trás. Por exemplo, aí a única coisa que eu poderia dizer é assim, desculpa até te interromper. Eu acho que a pessoa não pode desistir nunca dos sonhos deles. Isso. Eu acho porque eu tinha na minha cabeça um sonho de ter caminhões, de ter uma transportadora. E, como falei antes, foi muito difícil a trajetória, mas consegui sobreviver. Lógico, a gente cai, levanta, vai de novo, Aprende, e dá uns tropeços aprender, e vida que segue. isso aí. Né? Mas aí também, nessa época, existia toda essa dificuldade que nós comentamos antes, né? Não tinha telefone, não tinha internet, não tinha computador, não tinha nada. Era máquina manual de escrever, tinha calculadora daquelas de manual Sim. também. Então, tudo complicado. Mas, como eu falei antes, a gente sobreviveu. A resiliência, e estamos- persistência, né? Parabéns. Que linda a história, isso aí. Muito bom mesmo. E aí, talvez uma das maiores alegrias é passar dessa geração e vendo aí. Pois é, não, para mim hoje, o Nelson Ramos, da N Ramos Mudança, né, é uma felicidade total saber que hoje, amanhã depois do Nelson tá fora, tem um menino aí que tá tocando o barco igual, porque na verdade Com certeza. ele não é igual, melhor, né? Hoje com certeza o jeito Júnior dele, né? Não, tu tá é mais- representando, querendo ou não, é o teu nome, é teu legado. Eu prefiro um dia, se for obrigado a fechar, eu fecho e não vendo a minha marca. Porque, cara, tu construiu aquilo ali com um sonho, com uma luta, tu poder passar por um filho e saber que ele vai fazer um trabalho legal, cara, assim, eu acho que é o meu sonho. Né? Do que tu pegar e vender para um terceiro, que tu não sabe como vai ser, você vai sujar teu nome. Mas aí eu tenho um pensamento diferente. Porque quando nós criamos um negócio, quando criamos uma marca, ela nasce desse sonho, mas ela tem que ser maior que nós. Porque o legado é que ela continue independente de que ela seja. Então, se tu construir uma marca sólida e mesmo que tu fala assim, ok, não é mais o momento, eu quero passar, que ela tenha longevidade e vida longa com outras pessoas, com os mesmos princípios, com os mesmos valores, né? Mas a marca deve sempre continuar. Essa, pelo menos, é a minha visão, né? Não, com certeza, com certeza. Tá muito lógico o teu raciocínio. Mas falando em marca, houve um certo momento, que eu falei antes ali, lá atrás, era Nardo. A transportadora iniciamos como Nardo. Mas os Nardo eram ex-sócio, o nome era deles, era o sobrenome deles. E agora vamos mudar. E agora como é que fica? Tivemos uns 60 nomes, né, numa lista, mas ao contador nada passava na junta comercial. E o meu sonho era ter Ramos. Mas existia Rodoviário Ramos, uma grande empresa, inclusive com matriz lá para o interior de Minas, no interior da Bahia. Mas aí lá pelas tantas, que tal nós colocar um N na frente? E passou na junta comercial. E aí pegamos o N, que se eu tivesse aqui algum documento de Nardo, né, praticamente é o mesmo, quase a mesma logotipo, mesma estrutura. E aí só botamos o Ramos e está aí até hoje. Graças a Deus. Bem legal. Olha, parabéns. Olha, é uma... Primeiro podcast, seu Nelson? Primeiro podcast. Olha aí, primeiro de muitos. Aqui, ó, primeira, né? Esse jovem aos 72 anos participando, é uma honra ter o senhor aqui. Né? Será a sua primeira vez, né? Primeiro podcast de muitos, acho que vai virar figurinha, vai ser convidado para mais. A honra é minha, né? Na verdade, até quando o Júnior falou, fiquei até meio assustado. Conta pra nós, Júnior, conta pra nós. Ô, Júnior, conta pra nós os bastidores do convite. Deixa eu contar pra vocês, né? Quando eu liguei pro Júnior, eu falei, Júnior, eu quero convidar teu pai. Sim. Seu mas eu falava Nelson, viu? Seu Nelson, tu pode vir junto. Eu sou um mero anexo dele. Ele falou pra meu pai, eu fui convidado para ti junto, tá bom? Então vamos embora. É isso aí. Só te arruma tal hora, tal dia e vambora.
mas tudo bem, nós estamos Eu aí. sei. Cara, pior que a Melissa, quando ela veio falar pra mim, eu não conhecia vocês, ela comentou, cara, ela falou tão bem de vocês, que tipo, no que ela transmitiu assim, pá, conheci, tu vai ver, mudança. Eu fiquei pensando, mudança, né? Cara, por aprender, eu fiquei pensando assim, ó, eu não lembro, cara, eu conheci muita gente na minha vida, mas mudança. Cara, você manda vir, é algo novo, mas já me veio na cabeça também, cara, esses caras estão estourados, isso deve ser algo inovador, uma forma de trabalho, porque, cara, Diferenciado. o nicho de mercado ele tá aberto para tudo, né? Mas de qualquer forma, digamos assim, independente de nós estarmos aqui hoje, fica estendido o convite para que vocês vão na empresa conhecer o que é a empresa. Sexta, Já às comi até 11, churrasco lá. sexta às 11 sai assim. Eu falo muitas vezes para os clientes assim, ó, quando a gente dá um orçamento, que a gente continua dando orçamento ainda residencial, porque tem aquele que quer, não, vem aqui e tal, para visualizar, enfim. Até te conhecer, né? E até então, o pessoal, a gente convida para ir lá, para ver o diferencial, porque daqui a pouco ele vai em 2, 3 por aí e chega lá de, opa, alguma coisa está errada. Eu fui lá, nada contra ninguém, nem cito nomes, mas tem muitas empresas que não é empresa, né? Os caras têm um telefonezinho e tal. E nada contra ninguém, todo mundo precisa trabalhar. Mas a gente tem uma estrutura. É entender o porquê daquilo ali. Né? Eu acho bacana isso. Cara, eu quero comprar algo. Eu quero entender o porquê que eu tô pagando isso. Não importa onde for, o que for. A gente não valor joga... por trás, né? Porque a mesma água que tu vai no mercado, que é 2 pila em Gramado, é 15. Perfeito. Mas tem um porquê. Exato. Tu tá entendendo? Então eu quero saber o porquê. O que tu vai me oferecer, como é que vai ser a entrega, como é que vai ser a logística, quem vai me atender, como tu vai me atender, postura, a empresa de vocês entrega isso. Mas assim, ó, todas as pessoas que vão lá, independente de ser convidadas ou não, saem de lá deslumbradas, porque na verdade muitos vão visitar uma empresa, e até empresa de cargas, né? Chegou lá, um galpão, umas móvelzinhos e tal, atirado, enfim, bem bagunçado. Não vou dizer que a N Ramos atrás não era assim também. A gente entendi, claro, é o processo. Então voltamos lá atrás, né? O pai era o cara que guardava, né? Pai, essa tábua aqui um dia, quem guarda tem, né? Quem guarda tem. Ele guardava o mundo dentro de depósito pequeno, então ao invés de tu locar pra algum espaço pra te gerar negócio, ele guardava tralhando. Que né? vai com aquele prego, um dia ele ia precisar com aquela Exato. tampa. Aí eu fui desovando, criando espaço e tal, né? Porque a gente não podia alocar um prédio maior. Enfim, então é lutar com as armas que tem, né? Então acho que esse foi um grande desafio. Eu cheguei no momento. O desapego. O desapego foi terrível. Estouro de 38 anos. Mas assim, não te interrompendo, mas assim, teve cliente que chegou lá, olhou e saiu de lá, né? Não disse nada, muito obrigado e tal, mas nunca mais voltou, capaz que... As coisinhas que ele guardava, né? Aí eu falei, não, aqui nós vamos pegar um espaço e ceder um espaço limpo, organizado e tal, para as pessoas terem vontade de usá-lo para guardar as coisas. Então foi todo um movimento. Então 38 anos de história, não foi o incrível mundo de Bob, foi de altos e baixos, eu cheguei num momento de muita baixa, e aí tu chegar num negócio que, cara, caminhões com manutenções a serem feitas, um letreiro mais ou menos, uniforme mais ou menos, a empresa toda desorganizada comparada ao que é hoje, né? Então, e aí tu olha aquilo por onde começa. E aí, sim, a gente foi lá, olhou, começou e aos poucos, porque também, nada não era feito por causa... Tu sabe que tudo é isso aí. Eu sempre passei por isso também, a construção da verba, né? Gente, que honra ter vocês aqui. Verdade. Seu Nelson, muito obrigada por contribuir com a sua história, com o seu conhecimento. Com certeza vai ajudar muitos. Voltará, com certeza, com mais histórias. Passou só um pouquinho, né? Só um pouquinho, só um pouquinho. Tenho certeza. A gente aqui agradece. Sendo convidado, com certeza estaremos aí. Mas, de qualquer forma, então, a gente também fica a troca. Com Nós certeza. Lá, principalmente ele que não conhece, então a casa lá é nossa, portas abertas, né? Qualquer dia, qualquer hora será bem. E é bacana porque como devido ao restaurante gira muita gente, cara, tu vira tipo um ponto de referência. O cara, tem cara que às vezes vai comprar uma casa, vai fazer um negócio, ou vai cortar uma grama, porque daí mora na lomba também, esses caras vão lá e perguntam, Thiago, tu tem alguém pra indicar? Tu tem alguém pra indicar? Porque passa muita gente ali, às vezes até vai pedir emprego. Na hora tiver oportunidade, então é bacana o cara ter um parceiro de, eu tenho agora, eu sei que eu tenho um parceiro, N Ramos é meu parceiro.
Isso é muito legal. Show de bola. Juliano, muito obrigada também. Obrigada ao agradeço. Douglas, que está aqui nos bastidores acompanhando, que é o, como é que é mesmo? O que ele é? O Customer Experience. Gostei disso. Ele faz tudo, né? O CX. Customer, o CX. CX, eu vou CX. chamar, amanhã eu vou vir chamar o pessoal aqui. Você vai gerar. Gostaram, né? Você quer dizer? CX, Gente, mais uma vez, então, muito obrigada. Espero que tenham Agradecemos. gostado essa contribuição dessa história linda da N Ramos. Sigam nas redes sociais, N Ramos Mudanças. N Ramos Mudanças. Sigam, então, seu Nelson tem Instagram? Claro que sim. Mas... Tem? Eu nem sei se eu tenho Ele tem. Descobriremos! Responde daqui a um mês. Descobriremos. É a minha empresa aqui, a gente responde mais rápido. E não esqueçam de seguir nas redes sociais, no Instagram, Servicast Podcast. Estamos também no Spotify e no YouTube. Então, mais uma vez, tenham um excelente dia e uma Estamos honra. juntos. Estamos juntos, estamos juntos. Valeu, obrigado.